Bora falar sobre o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno, capa da revista Forbes, a mais importante do mercado financeiro. E ele mereceu demais essa capa depois de tudo que fez à frente do Cruzeiro nesse primeiro ano de trabalho. E a revista trouxe uma série de revelações super importantes. É sobre isso que eu quero tratar. Primeira delas, o Ronaldo conta que o custo do elenco na temporada de 2022 foi de apenas 40 milhões de reais, garantindo uma folha de mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Estou incluindo o 13º nessa conta. A estimativa antes da chegada de Ronaldo, sob o comando dos antigos gestores, era de gastos de 96 milhões de reais, uma diferença de 56 milhões. Se a folha do Ronaldo é de 3 milhões, a folha do Cruzeiro anteriormente seria de 7 milhões e 400 mil. Outra coisa importante que o torcedor do Cruzeiro precisa saber em relação a reforços para a próxima temporada. Frase do Ronaldo Fenômeno, abre aspas: "Comigo, a torcida e o mercado não irão ver um Cruzeiro irresponsável nunca mais", fecha aspas. É o Ronaldo sendo bem claro e colocando uma água no chope do torcedor cruzeirense que imaginou contratações de peso, de jogadores de extremo nome. Ronaldo vai trabalhar sempre com metas, profissionalismo total, cumprindo à risca tudo que está estabelecido no planejamento orçamentário. Por falar nele, a estimativa é de que em 2023 o Cruzeiro tenha uma arrecadação de 212 milhões de reais, pouca coisa mais do que na atual temporada, entre 160 e 180 milhões de reais. Para 2032, ou seja, daqui a 10 anos, a projeção dos atuais comandantes do Cruzeiro é de que o clube esteja capaz de arrecadar 430 milhões por temporada. Confesso que eu imaginava um crescimento maior durante esse período. Mas, porém, contudo e todavia, tem alguns números bem legais. Sócios torcedores do Cruzeiro vão gerar apenas em 2022 uma arrecadação de 35 milhões de reais. Era um programa absolutamente abandonado no início do ano. Tem tudo a ver com o crescimento do time e com a presença do Ronaldo Fenômeno. Para completar, queria contar que o Cruzeiro assegura ter gasto, apenas com pagamentos de dívidas na atual temporada, 58 milhões de reais. Foram 34 milhões destinados à FIFA e o restante para acertar outras pendências. Para fechar, somente a partir de 2025, no planejamento do Ronaldo, o Cruzeiro vai ficar entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro com alguma frequência. Os anos de 23 e 24 serão de dificuldade, em que o Cruzeiro vai brigar mais para não cair do que para ficar na parte de cima da tabela. Bora falar sobre Wesley. Atacante que pertence ao Palmeiras, vive fase ruim, muito mais reserva do que titular e é alvo do Bahia e do Grupo City. Mas, de acordo com o jornalista Romário Júnior, o Bahia não é o único interessado na contratação do Wesley. Esse jornalista informa que o Ronaldo Fenômeno vai tentar levar o Wesley para o Cruzeiro na próxima temporada. A chance de uma negociação passaria por um empréstimo com opção ou obrigação de compra. A gente tem falado para vocês, o próprio Ronaldo tem deixado bem claro que não vai ser capaz de fazer grandes investimentos para a próxima temporada. Ele vai respeitar orçamento, finanças. Essa história de o Cruzeiro não pagar não existe mais. Pois bem, o grande problema é que o Palmeiras tem relutado em liberar o Wesley por valores baixos e discutir a possibilidade de empréstimo no que esteve na mira do Verdão. O Palmeiras, nas últimas 3 janelas, recusou 3 propostas diferentes do Grupo City, sempre batendo na tecla de que precisaria de algo na casa dos 10 milhões de euros para fazer negócio, 52 milhões de reais, algo completamente inviável para o Cruzeiro. Então, a menos que o Ronaldo demonstre uma enorme capacidade de convencimento para mostrar que o Wesley poderia fazer ou ter um papel de protagonista no Cruzeiro, esse negócio parece ter pouca chance. O Wesley, que tem 23 anos de idade, tem jogado cada vez menos. Nessa reta final de temporada, perdeu bastante espaço sob o comando de Abel Ferreira. Bora falar sobre o Cruzeiro, que programou para terça-feira o anúncio do patrocínio com a CIMED. Trata-se de um baita anúncio. O que se imagina é que a CIMED seja a patrocinadora master do Cruzeiro para a temporada de 2023. O anúncio vai acontecer em São Paulo e eu conversei com uma das pessoas do Cruzeiro que disse o seguinte: vai ter muita entrega inédita e a turma da CIMED está bem animada com o profissionalismo da equipe do Cruzeiro, fecha aspas. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Cruzeiro. Se o Matheus Martins pode ir para a Udinese, quero falar que o Rafael Silva, atacante de lado de campo, que deixou boa impressão toda vez que foi utilizado, pode não jogar mais no Cruzeiro. A tendência é que ele não fique para 2023. O contrato se encerra em 31 de dezembro. Houve uma reunião recente
entre o representante dele, o Marco Fialdini, e o Paulo André, que é o representante do Cruzeiro nessas tratativas. Não houve um acordo, especialmente porque o Rafa Silva já tem uma proposta oficial para jogar na Coreia do Sul. O Jeonbuk Hyundai ofereceu um caminhão de dinheiro. Só para lembrar que o Rafa Silva tem enorme cartaz no mercado asiático. Já fez sucesso no Japão e também na China. E quando ele troca o Han FC da China pelo Cruzeiro, ele vem para ganhar muito menos. Ele abriu mão de mais ou menos 9 vezes em relação ao salário dos tempos da China. A ideia era se fixar no Brasil, ter oportunidades e, eventualmente, passar a ser um protagonista por aqui. Uma série de pequenas lesões, para falar a verdade, não foram lesões, mas a dificuldade e a necessidade dele readquirir uma condição física depois de um longo tempo sem jogar, por causa da pandemia, acabaram impedindo que ele tivesse uma sequência. Então, a tendência é que o Rafa se junte a outros atletas do Cruzeiro que não ficam para a temporada de 2023. Rafael, que disputou 17 partidas com 6 gols e 3 assistências. Por falar em Cruzeiro, no programa do Nicola dessa sexta-feira, por volta das 7h45 da noite, vamos colocar o Rômulo para falar ao vivo. Rômulo, que é um dos principais líderes desse atual grupo. Só para fechar, uma curiosidade. O Rafa Silva tem proposta do Jeonbuk Hyundai, além de outros clubes do mercado asiático. Mas especificamente nesse time, a ideia é que ele seja contratado para jogar no lugar do Gustavo, ex-atacante do Corinthians e do Fortaleza, que não vive uma boa fase. Nos últimos 14 jogos ele só foi à rede 2 vezes. Bom, bora falar agora sobre Rômulo. O volante, o meio-campista do Cruzeiro, não vai ficar para a próxima temporada, isso já é público. Rômulo havia confirmado ao longo da sexta-feira uma conversa que tinha tido 2 dias antes com o CEO do Cruzeiro. O contrato do Rômulo com a Raposa só terminaria em dezembro de 23, mas ele quer continuar jogando. E o Cruzeiro o convidou para ocupar uma função na parte de staff. O Rômulo disse que ainda quer jogar por mais 2 ou 3 temporadas. O contrato foi antecipado e termina agora em dezembro. Rômulo vai buscar novos caminhos, isso todo mundo já sabia. Mas, na noite dessa sexta-feira, no programa do Nicola, Rômulo fez uma revelação importante sobre o que pensa para o seu futuro e deixou bem claro que sonha em voltar à Raposa dar uma conferida. Na minha despedida aqui como jogador do Cruzeiro, tá? Jamais adeus, sempre até breve, né? Até logo, sempre, ainda mais nesse clube que me abraçou de uma forma tão legal e, sem dúvida alguma, vou me emocionar bastante. Espero que eu possa estar em campo jogando no último jogo para me despedir da melhor forma possível dessa torcida maravilhosa. Ô, Rômulo, seria a última, mas você deixou uma bola pingando, então para arrematar, num futuro não muito distante, Rômulo como técnico do Cruzeiro, é um dos seus objetivos? Se eu tivesse oportunidade, sem dúvida alguma. E com muita alegria e honrado se isso acontecer. Bora falar sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Quem fatura mais com o programa de sócios torcedores? Se você levar em consideração o número de sócios para cada um dos clubes, é fácil responder o Atlético. É que o Cruzeiro hoje conta com quase 70 mil sócios torcedores, o Atlético conta com quase 120 mil, mas, de acordo com os próprios clubes hoje, a Raposa é responsável por um faturamento bem melhor do que o do concorrente. Cruzeiro assegura, por meio do Gabriel Lima, que é o CEO do clube, que vai faturar cerca de 35 milhões de reais por temporada com seu programa de sócios torcedores, que não para de crescer. Eram 8 mil até a chegada do Ronaldo Fenômeno, são 69 mil nesse momento e a expectativa é de fechar o ano com 75 mil. Já o Galo, que liderou durante muito tempo o ranking de sócios torcedores no país, com 135 mil sócios, tem registrado quedas. São 118 mil agora, e nas próximas semanas 40 mil contratos chegam ao fim. A preocupação é de que esses sócios torcedores não renovem por conta do mau desempenho do time, eliminado recentemente, ou melhor, precocemente, de competições de mata-mata e bem distante da luta pelo título no Campeonato Brasileiro. De qualquer maneira, 35 milhões de receita no Cruzeiro, 25 milhões de receita por ano no Atlético. Outra informação que me foi confirmada por um dirigente do próprio Galo. Qual é o segredo? Para um clube com muito menos sócios torcedores ter muito mais receita do que outro, talvez esteja associado à mensalidade, ao custo da mensalidade e também sócios adimplentes / inadimplentes, mas chama atenção essa situação esquisita.